Nunca esse programa foi antes tarde do que nunca, tanto quanto agora. É verdade. Antes tarde do que nunca, a gente vai refazer a entrevista com a Gisele Scopel. Bom dia, boa tarde, querida, boa noite. É muito querida ela. Olha, hoje eu me ajoelhei na hora que ela entrou, porque ela merece isso. Eu quero te agradecer demais. Né? Ter vindo aqui uma vez foi incrível, mas ter vindo aqui, porque a gente perdeu tudo, tá? Da primeira gravação. Uma falha técnica. Uma falha técnica. É Maria, né? Maria sendo Maria. Mas vamos botar a culpa em ti, Maria. Tomou. Bom, então, depois dessa introdução, bem-vindo a mais um episódio do Antes Tarde do que Nunca, este programa, este podcast. Que foi criado para ouvir pessoas inovadoras, inspiradoras. É bem o caso da Gisele Scopel, que está aqui com a gente. Para quem não conhece, Gisele Scopel é apresentadora de TV, jornalista, influenciadora digital, mestre de cerimônias, animadora de auditório, o que mais? Cantora? Essa eu não tô sabendo. Eu sou... Caramba! Péssima cantora, mas cantora. A playlist no Spotify dela. Antes de mais nada, siga, inscreva-se no canal Real Rafa Silva do YouTube, acione a sineta para saber quando a gente vai estar com uma nova entrevista aqui e também siga Antes Tarde do que Nunca no podcast. Eu sou o Pancho, jornalista, ao meu lado Rafael Silva, investidor anjo, mentor de inovação e etc. Valeu, Pancho. Antes, vou falar rapidamente dos nossos patrocinadores. Sem eles, nós não estaríamos aqui. Então, obrigado demais a Transpotec, falo sempre dela e vou continuar falando. Obrigado por ter aceitado. Até o Ricardo desistir da gente, então, obrigado demais por apoio que vocês têm dado para esse programa. Sem vocês, isso aqui talvez não existiria e verdadeiramente é um incentivo muito grande saber que empresas tão incríveis como vocês acreditam nisso, né? A gente poder falar um pouco dessas pessoas que são tão inspiradoras e que aqui pelo menos a gente tem um espaço para falar um pouco até a vida pessoal deles. Então, obrigado a Transpotec e também a ProWay, uma das maiores escolas em tecnologia do mundo. Então, obrigado ao Sérgio, a Nayara e ao Guilherme, a todo mundo lá da ProWay, que para mim é uma das maiores escolas e recentemente a gente tem aprendido que não só cuida da parte de tecnologia, também como soft skills e cuidados mentais e de saúde também. Então, parabéns à ProWay por tudo que tem feito, né, pelo ecossistema, quase 5 mil devs só num dos programas. Obrigado demais pelo apoio do programa. Traduza devs. Devs, desenvolvedores em tecnologia. Garotos de programa. Garotos de programa. Garotos e garotas. Garotos e garotas de programa. Pancho, quem é que Garotes. Tá aqui? Pela second time, pela segunda vez. Pela segunda vez conosco, obrigado. Gisele Scopel. Imagina. Como é que tá? Coisas que acontecem, tô ótima. Melhor do que na última vez, outra Gisele, uma versão nova, atualizada. Ela tá diferente. Por quê? O que aconteceu agora? Eu quero saber qual é a novidade aí na tua vida profissional ou pessoal, porque se tá diferente... Ferrou, né? Tem que ter Vamos uma novidade. Vamos começar por essas agora. novidades agora, me conta. Eu acho que é simplicidade mesmo. Gisele Scopel, muito conhecida aqui na cidade por ter sido apresentadora do Ver Mais. Eu acho que foi o que te deu mais visibilidade, né, Gisele? Sim, foram 5 anos apresentando o programa com uma audiência, né, sempre muito alta. Até mesmo quando o jornal deu uma caída, o Ver Mais conseguiu segurar. Então, foi um período assim de muito sucesso o programa. O jornal deu uma caída, é isso? Ele tá querendo pegar um corte, tá? Ele tá querendo pegar um corte. Uma saia justa. Não é saia justa, são dados, né? Sim. Vieram os dados do Ibope e normalmente o jornal ele entrega com uma audiência boa para você segurar e manter, né? E teve uma época que a gente estava lá em cima com o Ibope e o jornal deu uma caidinha, mas o Ver Mais conseguiu compensar e manter o resultado anterior. Então, acho que é algo para se comemorar, porque não é fácil você pegar algo que não te entregaram, né, lá no alto. Quanto tempo que isso E até hoje, foi em abril de 2020, e até hoje as pessoas recente, me perguntam... né? Foi na mesma época que eu saí da NSC, é verdade? Foi logo em seguida você saiu da NSC. Saiu junho, julho, né? Eu saí em abril também. Não. Abril. É verdade, bem seguidinho. Verdade, tava lá, né? Exatamente. Lá, verdade. E as pessoas ainda te reconhecem como apresentadora do Ver Mais? Demais. Eles ainda falam assim, eu te vejo toda semana. Exatamente, eles devem falar isso. Não falam? Isso que é interessante, porque eu vi isso acontecer com colegas que saíram por muito tempo e... eu te vejo todo dia, minha mãe te vê todo dia, daí a pessoa fica, poxa, mas eu já saí faz um ano. Uhum. Comigo, foi exatamente o contrário. Você está fazendo falta. Legal, Sinto falta de você. O programa era diferente.
elogiam o meu trabalho, mas sabem que eu saí. Então, são pessoas que, de fato, Realmente, diariamente me acompanhavam. E isso é muito significativo, Sim, né? Porque eles sabem da minha vida ali. E aí, onde é que você tá? O que você está fazendo agora? Quando é que você volta? E quando é que você volta? A televisão, eu não digo que volto, não digo também que não volto, não sei. Assim, eu acho que eu já estava trilhando um caminho que eu queria. E tudo aconteceu, acho que como tinha que acontecer, eu tinha que olhar para um outro lado da minha carreira e isso aconteceu. Então, eu acho que é importante, né? Essas mudanças, às vezes sem o nosso controle, também são importantes, né? Para o cara tirar aquele período, entender aquilo que está acontecendo. Tudo tem um porquê, né? Hoje em dia, com 43 anos, eu consigo acreditar muito nisso, assim, sabe? Antigamente a gente pensava assim, mas por que deu isso? Eu errado aquilo? Mas hoje eu sinto que tudo tem um porquê que lá na frente a gente enxerga, né? E é por isso que eu te digo que eu sou uma nova pessoa, porque eu aprendi a olhar as coisas como oportunidades. Como uma porta que se fecha é a bênção que tem que ser assim como as portas que se abrem. Por que aquele período terminou? Porque porque eu jamais pediria para sair. Porque, de fato, eu amo fazer aquele programa, né? Para mim é uma paixão muito grande, eu tinha domínio de tudo, fazia. Eu estava envolvida com produção, com reportagem. Estavas em casa, né? Apresentação. Muito confortável para ti, né? Aquele ambiente. Já estava. Aquela coisa, já estava fazendo com as duas mãos nas costas, então era muito trabalhoso, mas como eu já tinha conhecimento, né? Porque um programa diário, vocês imaginam que não é molezinha, Pauleira, né? de quanto tempo diariamente? 5 anos. Não, mas quanto tempo tinha o programa? Quanto tinha... durava? Duração? 1 hora? 40 minutos. 40? Tem que preencher 40 minutos de todo programa. Dia. Meu Deus. E diário é muita coisa. Mas, enfim, fazia com muito amor e encaixava as coisas direitinho. Mas é isso. Eu tinha mais para aprender e eu jamais pediria para sair. Então, se eu ficasse chorando sobre aquilo que passou, eu não me daria a oportunidade de aprender. E eu já tinha consciência de que, poxa, estagnei, preciso aprender mais, preciso conhecer outras coisas que o mundo... E veio numa avalanche de mudança e de vida pessoal, de profissional, de emocional, espiritual, tudo assim, ó. Uma transformação. Então, é por isso que eu digo, uma pessoa que saiu... mudando a cada mês, assim, é uma pessoa diferente. Cara, ainda bem que deu errado, tá? Porque ela é outra pessoa. Tipo, ainda bem que a outra entrevista não deu certo. Até vamos resgatar, acha alguma coisa pra gente botar aqui do lado. Como é que tu chega nisso? Conta um pouquinho da tua história antes de tudo isso. Antes da Gisele Scopel. Onde Gisele nasceu? Boa. A Gisele nasceu em Curitiba. Curitibana. Paranaense? Sou paranaense. Mas não fala leite quente. Não, sempre curitibanos. Já falei isso para amigos que são de Curitiba. Eu odeio o sotaque curitibano, mas é com tanta força que quando eu morava lá, eu me negava a falar igual o curitibano. Porta aberta, leite quente. Eu não gosto. Então, eu já... falava de um jeito... Aí, quando eu vim para cá, virei catarinês de vez, né? Aí, emblumenei, aí é uma mistura. E a comunicação, eu acho que, principalmente para quem... Eu não gosto de sotaques na comunicação. E aí, é uma coisa errada de se dizer, né? Porque é tão local e... É que, na realidade, assim, sempre houve um padrão, né? De não ter sotaque na televisão, né? Apresentadores de telejornais nacionais não têm sotaque. Não tem sotaque. Só que talvez, para quem é um mineiro, para quem é um gaúcho, para quem não tem um sotaque mais carregado, o sotaque de quem está lá em São Paulo é o sotaque. Quer dizer, não naquele, né? Do humano e tal, não sei o quê. Mas para quem está ali na TV, é um sotaque. Ele não se reconhece, no caso. Não se reconhece. Então, por isso que eu entendo que é uma limitação minha de não gostar. Mas aí, o meu sotaque ficou... Eu acho que está acabando também um pouco disso. Eu vejo cada vez mais comunicadores em rádio, principalmente, com sotaques. Com sotaques, e tem sotaques muito legais. Eu adoro o sotaque mineiro, do pernambucano, do recifense. O mais bonito é o mineiro, né? Eu acho o mineiro tão... O mineiro é aquela... Parece que ele está te abraçando, assim, sabe? Com a voz, assim. Fala, só traz pão de queijo, fala mais. Muito, cara, muito doido. Hoje, tu estudaste em Curitiba jornalismo? Sim, eu me formei na Tuiuti. E lá em Curitiba eu não trabalhei na área. E aí eu decidi vir para cá. Por quê? Por conta de um relacionamento. Eu era noiva, tinha um noivo, ele estava morando aqui.
E aí, depois de 3 anos ele morando aqui, eu pensei, tá na hora, né, de eu tomar uma decisão. Daí eu fiz um acordo lá na empresa e tal, e aí eu vim pra cá. Na empresa? Tu trabalhava onde lá? Eu trabalhava na Brasil Telecom, gente. Nossa Ai, senhora. tu não era aquela chata que ligava, não? Não. Não, quando eu me tornei a chata que ligava, eu falei, não aguento mais, porque não era meu papel. Eu atendia muito bem as pessoas, eu gostava de falar com elas, embora fosse muito terrível, porque as pessoas... Ninguém ligava pra elogiar, né? Não, era sempre pra reclamar. Mas ainda bem que eu atendia o mercado empresarial, então eu não é um outro tipo de mercado. Um pouco diferente. Então um pouquinho mais sossegado, esclarecido, no entanto também muito bravo. Também. Quando xingava. Daí eu tinha que às vezes também batia a boca mesmo, também não sou obrigada. Não era o teu primeiro trabalho, né? Tu já tinha trabalhado? Não. Eu comecei a trabalhar como secretária numa empresa de informática. Eu trabalhei em empresa de informática também. E era muito legal. Financeiro, pensa. Sério. Eu podia ter Engraçado. aprendido mais. Hoje eu tenho consciência de que eu não aproveitei o que eu podia. Mas aprendi o que eu pude também, né? E ok. Aí depois fui para o Brasil Telecom. Só que eu ficava muitos anos nas empresas, né? Eu ainda ficava quase casando com a empresa. Então eu fiquei uns 5 anos na primeira, daí mais uns 5 anos na Brasil Telecom. Aí eu vim para cá e comecei a trabalhar na Mundi. E aí Mundi Editora. E aí claro, que desenrolou a minha carreira. Na Mundi Editora, tu trabalhavas no jornal ou nas revistas? Quando eu comecei no jornal. Só que eles estavam com uma readequação lá, estavam mudando as equipes e tal, e eu fiquei 1 semana no jornal. E aí estavam precisando de alguém nas revistas. E a Mundi, acho que foi a editora aí de maior, com mais títulos de aqui revistas Blumenau, segmentadas, né, com público-alvo bem definido. E então, aí 1 semana depois eu passei para as revistas. Eu curti bem mais, bem mais a minha área. E aí eu fiquei lá por 3 anos. Caramba, bastante tempo, não sabia. E eu comecei como repórter. E aí, quando eu saí, eu já era editora assistente de 3 revistas. As 3, acho que era do Beto Carreiro. E tinha mais 2 que eu não me lembro. Eu me lembro muito de ir para o Beto Carreiro fazer matéria. Que massa, meu Deus. Gente, esse é meu trabalho. Eu ainda ganhava para isso. Ganhava para isso. Entre uma entrevista e outra, eu ia no brinquedo. Ia mesmo. Caraca. Tem que aproveitar, né? Teve um dia que eu fui naquele que jogava água lá. Saí ensopada, eu falei... E agora? Preciso esperar secar antes da próxima entrevista, senão eu acho que vai ficar chato. Aí fiquei lá, ainda bem que era sol. Aí secava rapidinho. Secava. E da Mundi, tu foi pra onde? E daí na Mundi, aconteceu lá um negócio de despedida de um colega. Teve uma parte antes da TV da RIC. Lá a gente foi fazer um vídeo de despedida para um cara do comercial que estava indo para Florianópolis. E aí a minha chefe disse assim: nossa, Gisele, mas você tem muito jeito para televisão. Você nunca quis? Fiquei com aquela interrogação no meio da minha cara. Eu falei, do que ela está falando? Porque eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida. Eu cheguei aí, eu fiz inglês numa escola lá em Curitiba, dos 9 aos 15 anos, 9 aos 14 anos, eu não falava com ninguém. Eu entrava muda, saía calada, só falava o que o professor perguntava e ainda me encolhia. De uma vergonha... Não era muito de falar com as pessoas. Daí, quando ela falou assim, você leva jeito para televisão, é óbvio que eu nunca tinha pensado em trabalhar em televisão. Eu realmente não tinha nem pensado em ser jornalista, quem dirá trabalhar em televisão. Aí, ela falou isso e uma galera também falou. Eu falei, bom, das duas, uma, ou eles estão certo ou estão tudo louco, né? Não estou enxergando. Mas, ok. Pensei que tinha morrido ali. Certo dia, vem ela e fala assim, olha, Gisele, Pimpão, né? Falou que tem uma vaga para um programa na TV Galega, mas não estão pagando nada. Normal. Você quer? Era sempre assim. E eu sempre pensei assim, cara, se eu disser que não, eu vou perder uma oportunidade de aprender. E eu não gosto de perder a oportunidade de aprender. Eu posso estar com medo, eu posso não saber nada, mas se eu for, eu vou saber mais do que eu sei agora. Claro. Então, eu falei, pensando, né, o que eu vou fazer lá, cara? Aí, enfim, cheguei lá, o Pimpão disse, mas o salário é só R$500. Falei,
Já tá do ótimo. nada. Do nada para 500. 500 Para quem era inexperiente. Aí eu lembro que o Pimpão falou assim, ele viu que eu estava insegura, né? Não sabia direito como fazer, e era ao vivo. Aí ele, o primeiro, o segundo, ele foi comigo, daí eu fiquei olhando o Pimpão, aquele jeitão dele, né? Eu não tava nem aí, só conversava, falei, eu acho que eu vou dar conta. E aí fiquei alguns anos lá fazendo o programa Agenda do Vale Europeu. E aí nessa Agenda do Vale Europeu, o Alexandre Gonçalves me viu, e eu já tinha contato com ele aqui. Quando eu tinha chegado em Blumenau, eu fui lá conversar com eles lá no SBT e tal, tem uma história atrás disso. E aí ele passou o telefone e falou, como é que você está na TV e não me chamou, não me avisou, né? Deu, então... Até porque se tivesse avisado, aí, às vezes a oportunidade nem viria, nem né? Viria, aí como atravessou, aí veio. E aí ele falou assim, vem aqui e tal, falou que tinha uma vaga lá, e eu era uma época que eu ia casar. Era início de 2010, ali para fevereiro, e eu falei, agora não dá. E aí deixei passar, falei, cara, se não é para ser também, paciência, né? Eu acho que eu também fiquei com medo e não fui. O que era a agenda do Vale do Europeu? Me conta um pouquinho desse programa que eu não lembro dele. Era um programa bem interessante porque ele tinha zero produção, eu tinha que ir atrás de tudo, então eu tentava mostrar o máximo de agendas do que tinha aqui no Vale, do Itajaí, de turismo, eventos, tudo que tinha de evento eu levava. Então eu tentava ir esmiuçar. Era mais entrevista, né? Era entrevista. Então o evento estava acontecendo, você chamava um representante do evento para ir lá e falar sobre aquilo. Isso mesmo. E aí Caraca, esmiuçava alguma tudo. atração para turista também? Coisa assim. O que eu conseguia, por exemplo, tem a rota do cicloturismo. Então eu chamava o representante lá de um dos pontos e ficava conversando. Pedia sempre para o entrevistado se ele podia levar imagens, claro. Porque, né, poxa, televisão, né, gente? Aí eles levavam um DVDzinho para a gente rodar. Poxa, isso ajudava um monte, porque eu já tinha zero, né? Do zero para alguma coisinha, eu tentava produzir. Então, se eu tiver... Na época não tinha esses celulares aí que a gente tem hoje, né? Que faz um monte de coisa e tal. Então... seria uma outra pegada. Mal tinha smartphone, né? Mal tinha smartphone, gente. A gente hoje não vive sem. Não dá nem para acreditar que isso existiu. Caramba. Exatamente. Por isso. E aí eu fazia isso. Tinha muita gente que viajava, tinha médicos que faziam, por exemplo, aí fugia um pouco do Vale, mas falava sobre viagens. Então tinha gente que ia de moto para o Chile. Entendi. E aí quem assistia, hoje... tem um cara que fez isso e aquilo aí, muita indicação, e eu sempre procurando pauta, sozinha para fazer o negócio. Falei, vamos lá, se eu achava interessante. Bandas, né, músicos daqui da região, muito, muito. Mas tu estavas na Mundi e na Galega? É isso? Isso. Nas duas, né? Simultaneamente. Isso. Fiquei bastante tempo com as duas, assim, porque daí era uma vez por semana o programa na Galega, então eu conseguia conciliar. E até pelas pautas que eu fazia na Mundi, às vezes eu conseguia uma alimentava a outra. Conseguia engatar uma na outra, fazer uma coisa mais dinâmica para me ajudar. Às vezes não dava, daí tinha que repetir um programa, né? Aquela... tipo, gente, isso, assim, né, Dom Rafael? Acontece, viu? Acontece, gente. Por isso que eu tá levei acostumado. muito na boa o programa que não deu certo. Eu pensei, cara, eu sei que Maria tá gravando esse negócio mesmo? Eu mato a Maria? Não. Meu. Agora, daqui a pouco a Maria vai olhar e falar assim, agora vamos começar, pessoal. Ô, Gisele, deixa eu parar um pouquinho aqui e voltar. Vai. Tu disseste que nem jornalista tu pensavas em ser. Como é que tu caiu no curso de jornalismo? Olha, é uma história da qual eu não me orgulho, tenho vergonha de contar, mas é a verdade. Mas vai contar aqui. Pronto. Só para nós. Só para nós. Só para vocês e a torcida do Flamengo. Assim, eu por muitos anos, meu pai queria que eu fizesse odontologia. Ele é dentista? Não. Achou que seria bom pra ti. É que tinha um primo meu que ele fez odonto. Teve sucesso. Ele estava ganhando muito dinheiro. Ganhou muito dinheiro, só que ele tem assim, um sangue muito empreendedor. E o consultório de dentista foi um passo para ele crescer. E meu pai estava deslumbrado com aquilo e achou que era aquilo que eu tinha que fazer. E eu tinha, assim, na minha infância, dito, eu acho que eu vou ser dentista. Mas... Sim. Eu também disse que ia ser médico, disse que ia ser bombeiro. Astronauta, bombeiro. E ok. Mas aí, fiz vestibular para odonto por vários anos, para federal, que meu pai não me ouça,
mas não estudava, não estudava o suficiente, não tinha a consciência que eu tenho hoje. Talvez, né, com uma meta mais definida, a gente estuda. Até porque, cara, a gente é muito jovem quando a gente faz essas escolhas, cara. Nossa, 17 anos não dá. É aquilo que todo mundo fala, se eu soubesse lá tudo que eu sei hoje, cara. Meu Deus, né? Mas enfim, tudo tem que ser, o aprendizado vem na hora que tem que... Porque às vezes as coisas estão pulando na nossa cara e a gente só aprende na hora que tem que aprender. Sim, pronto, acabou. Né? Exatamente. E aí, enfim, quando eu decidi que eu não ia mais fazer vestibular para federal e que eu ia tentar uma faculdade que eu pudesse pagar, eu cheguei na Tuiuti, que é uma boa universidade. Inclusive, o curso de jornalismo da Tuiuti era um dos melhores que tinha. E eu falei assim, vamos lá, então. O que eu vou fazer? Fechei meu olho. Sério? Falei, se puder pagar, eu faço. Puf! Opa! Era 300 e poucos a mensalidade na época, pensa. Sim. O que é isso aqui? Jornalismo. Microfone. Opa. Tá falando pra fora, pelo amor de Deus. Jornalismo. Tadana, jornalismo. Dá pra pagar? Show de bola, é isso aí. Caramba. Porque meu pai deixou bem claro, eu vou pagar teu cursinho, mas a tua faculdade você se vira. Meu Deus. Né? Eu vou pagar teu cursinho para você passar na federal. Se você não passar na federal, boa sorte, sucesso. Mas paizão ajudou, sempre. Eu queria... Diga. Eu queria, até para quem escuta, na realidade, até para quem vê, né? A gente geralmente vê aqueles programas de TV e vê como é fácil tudo aquilo acontecer, né? Eu queria realmente que tu pudesse falar, até o Pancho poderia também falar, né? Os dois contribuem com isso, o quão difícil é. Né? Tu está falando, a gente trata a pauta, não sei o que lá. Claro que a gente vai chegar no Ver Mais, talvez tu vai trazer um pouco mais disso. Mas eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. O quão difícil é por trás de uma TV, né? Da pauta, do resolver a pauta, de buscar. Queria que contasse um pouco de como é esse mundo aí por trás, principalmente da TV, que ainda tem um aspecto visual, né, por cima. E que quando as pessoas... o que se faz, assim, quando acorda de manhã, o que uma apresentadora de TV faz? Qual é a rotina? Uma apresentadora aqui, né? Uma apresentadora de uma rede nacional. Eu já não é sei como é que é. É outra realidade, tá? É outra realidade. Porque eu lembro que vieram algumas equipes para gravar. Lembro das Olimpíadas, né? Que teve um ônibus que passou por aqui. Não lembro. Um ônibus da Record, sei lá o que era. Veio a equipe de São Paulo, da Record São Paulo para cá. Gente, era um repórter, um cara que escrevia o texto para o repórter, um cara que levava o microfone para o repórter, 2 para segurar o equipamento e o cabo que ia atrás do repórter. Sim. Gente, tinha umas 5 pessoas. Ele nem escrevia o texto, ele só fazia, ele pensava, ajudava, tal, mas alguém ali escrevia, ele fazia, tal. Fiquei olhando, eu pensei, ganha para isso ainda? Porra, né? Porque a realidade do jornalismo local é outra. Né? Aí o jornalismo local, né? Como repórter. Como repórter, você recebe a tua pauta, porque tem uma equipe de produção que está ali olhando, observando tudo que está em volta. O repórter tem a sensibilidade e a visão da rua, o que surge de pauta também sugere, mas... grosso modo, a pauta vem ali, você chega e vai, e aí é correria, né? Aí é trânsito, é sol, é chuva, é desgastante, é ir atrás das coisas. E não é aquela equipe de 5 pessoas, né? Não, porque... É você e um câmera, né? Eu que sou a repórter, seguro o microfone, faço meu texto, escrevo no carro, porque tinha que voltar para entregar. Grava no carro, às vezes. Né? Tinha uma época que gravava no carro, né? Para chegar com o material já para... Pronto para edição. Pronto para edição. O cinegrafista é quem dirige também. E era uma briga grande, né? Porque eles odiavam isso, não ganhavam como motoristas, né? Ganhavam só como cinegrafistas. Então, tinha uma briga grande. Uma realidade bem né? Fora do que a gente imagina. E aí, essa era a rotina. Daí, a rotina de repórter era isso, né? Chegar, escrever, correr atrás. Tinha vezes que... não conseguiram uma coisa, você tem que se virar na rua. Tem aquelas matérias merda, assim? Tem, bicho, sempre tem. E aí tirar água de pedra, né? É o que você tem que fazer. Porque uma vez fui reclamar, meu chefe. Repórter se resolve na rua, não adianta ficar ligando na redação para resolver que ninguém vai resolver. Tá bom, ok. Então, a partir daí, se eu resolver, resolvi também, né? Eu também era uma época que eu era bem mais pacata, né? Bem mansinha. E aí,
veio a oportunidade de ver mais. Eu estava com medo porque eu estava de um lado que não tinha nada a ver. E aí eu pensei, as pessoas pensam, saiu da reportagem para apresentar, agora a vida tá sossegada, né? Acabou, chega, grava, vai embora, né? Aí é que todo mundo se engana, porque a vida do apresentador e produtor, né? Porque eu abraça tudo no fim das contas. Eu fui promovida a apresentadora com condição de continuar fazendo reportagem e fora isso eu também fazia produção. Fazia produção, por exemplo, tinha coisa que eu fazia para o Ver Mais que ficava legal, o jornal pedia para usar. Entendi. Daí então usava, por exemplo, Mulheres, uma série de reportagem que eu fiz do Dia da Mulher. Fui atrás, corri atrás, eu, produtor. Isso é o que falta ou é o que já tem? É o que já tem. Só isso? Nossa, a gente já falou 3 horas aqui. E daí, então eles aproveitavam, usavam, era a equipe que usava ali, então usavam aquele material também. Daí eu falei, tá bom, vai lá, usa, né? Espírito de equipe, bora lá. Mas aí o que acontece? Você acorda a apresentadora pensando, primeiro assistindo o que tinha na TV, né? Isso é pauta, isso é pauta, isso é pauta, já. Você está sempre anotando. Isso é pauta, isso é pauta. Aí vinha Fátima Bernardes ou Ana Maria Braga falando de um assunto que a gente já tinha dado no Ver Mais, falou, furamos. Que massa. É assim, não tem nem cabimento uma competição dessa, mas dava um orgulho, porque assim, você pensa, vou falar de um assunto, será que eu estou no caminho certo? E aí você via, tô acertando pra caramba e ainda tô dando antes. Quem assistiu Ver Mais aqui comigo tá na frente, já soube antes. Então é muito legal. Então você tá o tempo todo pensando nisso, o tempo todo respondendo o WhatsApp, porque o WhatsApp é a ferramenta, né? Que é onde chega tudo, onde sai tudo. E embora fosse o meu aparelho particular, era o que tinha para resolver a vida, né? Não tem como separar uma coisa da outra, é muito difícil. Né? Enfim, e aí chegar, escrever. Eu escrevia todo o programa, todos os dias, correr atrás de entrevista. Lógico, tinha eu, a Fran, produtora, né? No início, o João Paulo, que era o produtor, depois trocou, veio a Fran. A gente era uma equipe muito azeitadinha. A Fran foi pro comercial? Não. Não. Ah, tá. Aí a gente tinha uma comunicação muito boa, eu e ela, e a gente conseguia fechar um programa muito redondinho, com muita informação, com muito conteúdo útil para, sabe? A gente dividia também, era ver o que as outras praças tinham, por exemplo, período de Natal. Um vai fazer sobre gastronomia, outro faz decoração, outro faz não sei o quê, e daí a gente consegue mesclar para ter um programa completo. Né? Mas é muito corrido, porque é muito detalhe. É entrevistado que esquece. Teve situação que o cara falou assim, não, mas é hoje a entrevista? Cara, e assim, não era um programa... ao vivo, né? Ao vivo. Mas 5 minutos. Cara, 5 minutos me quebra todo o programa, porque eu encaixei todo o programa para aquilo ali. Exatamente. Sabe? Eu tentava fazer um programa... janela certinha que tem para cumprir, né? Então, quando caía alguma coisa, me atrapalhava muito. Mas é isso, é uma correria de correr atrás do entrevistado. Conversas muito... Entrevistados que resolvem rápido. Papum, ok, beleza, senta aqui, deixa a conversa fluir. Eu já sei, sempre me preparei antes de todas as entrevistas. É sério mesmo? Todas. Eu não entrava... Olha, se teve uma ou duas e eu só falava, Fran, eu não consegui estudar isso aqui, me ajuda. Ela já... isso aqui. Então, correndo para o camarim. Fran, preciso saber do que é. Aí a gente ia para o camarim, ela ficava passando, a gente passava espelho, passava a pauta, tudo junto. Mas e o quê? Isso, ela ia falando aqui, eu ia mandando mensagem aqui, maquiando aqui, o pessoal gritando, vai entrar no jornal, porque eu tinha que entrar no jornal para dar os destaques do Ver Mais. Aí corre. Quantas vezes entrei de chinelo? Só com a parte de cima da roupa, ou com outra, né? Não com o conjunto. Sempre vestida. Mas com a outra roupa, ou então metade da maquiagem. Eu falei, glória a Deus que se ninguém vir aqui, que eu tô com a maquiagem toda pela metade. Então, era muita adrenalina. E, gente, a minha paixão por isso é... Que louco. Que loucura, cara. A gente não tem como saber ou perceber a profundidade de trabalho que dá. E toda essa angústia, né, do antes ali. Cara, principalmente quando tu fala em ao vivo,
É muito louco, né? Cara, fazer esse podcast que a gente fazia ao vivo era muito complicado, dava uma angústia de chegar no horário, de fazer no horário. Eu imagino para vocês, sabe? Que não tem como. E a TV aberta, o controle é muito pior, né? Tipo, cara, é muito, muito, muito pior. Na realidade, assim, acho que depende muito da equipe, assim, sabe? A TV é a equipe. A equipe tem que estar muito sintonizada, exatamente, muito azeitada, porque é todo mundo, no fim das contas. É o câmera, é o... Sabe, o switcher, é o repórter, é o cinegrafista, é o produtor. E enfim. Disso eu me orgulho muito, sabe? Porque eu tinha uma equipe que era assim, ó. O que eu pedisse, eu me dava muito bem com eles. Porque eu pedia e eu sabia que dependia também... O que eu aprendi? Que eu tinha que falar. Não dá para achar que a pessoa deduz. Eu falava, eu pegava, eu desenhava o que eu tinha, que precisava... E falava, eu preciso disso aqui. E quanto antes eu fizesse, melhor, porque depois acumulava com o do jornal, eles não tinham tempo para o Ver Mais. Então, o que eu aprendi a fazer? Fechava, terminava o Ver Mais, fechava do dia seguinte todinho, sabia que vídeo que eu precisava, o que eu precisava editar, quem que eu precisava que resolvesse isso, aquilo, aquele outro, deixava tudo montadinho. No dia seguinte, só conferia se estava ok, já estava tudo lá, tempos ok, porque você tem que ter tempo de tudinho, assim, né? Então, já estava certinho, e aí eu tinha a tranquilidade de fazer isso. Aí, tinha dias que eu saía para gravar. Eu montava a minha pauta, eu que produzia. A Fran, produtora também, mas ela também fazia reportagem, então ela produzia mais o dela, eu produzia mais o meu. Quando eu precisava, ela produzia o meu também, né? A gente trocava. Então, mas as minhas pautas normalmente era eu que marcava alguma coisa, já tinha uma ideia, porque você já conversou com a pessoa, meio que você já deixou tudo. Sim, já está encaminhado. Desenhadinho, está encaminhado. Então, beleza, dia tal, só fechava a equipe e vai. Daí é correria para editar, né? Correria para estar em cima para ver se o material está ok, cena para trocar. Qual parte do entrevistado vai entrar, tudo a gente que tem que editar e colocar, né? Esperar o material de outra praça, quando aproveitaria, quando aproveita o material de outra praça. Isso, esperar. Teve uma ferramenta que ajudou a gente depois, mais no final ali, que também eu já conseguia não colocar tudo na mão do editor e eu pegar esse material. Então eu ficava horas e horas e horas pesquisando o material, porque daí tinha que baixar o material, daí dava pau na internet, tinha que começar tudo de novo. Então, era esse cuidado, sabe? Mas eu pensava, tudo que a gente pensava, tudo, era no mínimo detalhe para pensar assim, se a pessoa que está assistindo, como que ela vai ver isso? É dinâmico para ela dizer, nossa, que legal, ou é chato que a pessoa não vai querer prestar atenção? Porque a pessoa tem que olhar para a TV. Hoje em dia... Tem que ter movimento. Eu ainda... As pessoas hoje em dia não costumam mais ficar na TV. Eu confesso que eu já divido, né, meu tempo com internet e TV, mas eu ainda sou muito TV. E eu vejo que não está me dando vontade de ver. E como é que é... Aí cabe essa pergunta que eu estou doidinho para te fazer. E como é que é produzir um conteúdo sem ter feedback? Né? Porque, querendo ou não querendo, hoje, quando a gente produz no digital, o feedback é na hora. Se é bom ou ruim, ele é na hora. Como é que era isso? Ou isso não entrava no radar? Tu produzia aquilo que tu acreditava que era bom? Como é que era isso? Existia esse medo? Essa história do Ibope que tu falou antes ali, existia essa angústia de saber se aquilo que... Porque no teu caso, tu estava fazendo olhando para o retrovisor. Né? Quando chegava o Ibope, não tinha mais nada para te fazer. Né? Tipo, tu já tinha feito. É isso aí. Como é que era isso? Bem diferente de hoje em dia, né? Bem diferente, né? Hoje você consegue mensurar isso de uma forma mais real. E tinha algum mecanismo, tipo, sei lá... O que... Eu penso assim, lá, eu media com a única ferramenta que eu tinha, que era Facebook, única não, né? Então, se não era o Facebook e o WhatsApp. Então, pedia muito a participação. Tinha dias que bombava, tinha dias que a gente tinha que dar um jeito, porque né, incentivar para as pessoas mandarem e tal. Então, esse era o meu termômetro. Ali. O digital já era o termômetro na época. Era. A gente conseguia, por exemplo, quando tinha... Tu terminava um programa, tu já sabia se aquele programa tinha sido um conteúdo mais relevante ou não. Isso mesmo. Mesmo que seja uma sensibilidade juntando essa informação, mas era mais pouco, já tinha. Mas já dava para entender o que dava mais, o que dava menos audiência. Até para estruturar os teus programas. E é isso que dava assim, aquele feeling de...
vamos falar disso aqui, porque isso aqui é que tá, vamos Tá na boca do povo. botar isso aqui. Mas outro termômetro que eu tinha era estar na rua. Na rua. Sim, Então eu precisava estar na rua, porque observar, é aquela história observar de... Aí tu gravava à tarde, é isso? Gravava à tarde. Então, para deixar pronto, de manhã nada. Seria porque de manhã do meio-dia até a tarde. Sei lá, 11 até a tarde era a pegada. Isso mesmo. E de manhã, aquilo que foi gravado era ajustado para poder ir para meio-dia. Como o Ver Mais não é um programa de hard news, que você tem que, né? Tem que é hard news? A notícia diária, Tá. né? Esse corre, atualização, notícia do dia a dia. O Ver Mais era mais entretenimento, saúde, informação, beleza. Uma revista, né? Formato de revista. Assim. Uma revista eletrônica que fala de tudo, temas atuais também, mas não com a urgência e com a factualidade que é o jornalismo. E aí eu sentia isso na rua. Gostei do programa tal, que você falou de tal assunto, isso legal. aqui não sei o quê. Muita gente falando, sabia que eu ia falar sobre um assunto tipo câncer de mama. Ó, vai lá, fulano de tal, sabe? Caçando as histórias e sabendo que as pessoas estavam assistindo e indicavam. Legal. Então, isso era um bom termômetro. Porque a pessoa não falava só, te assisto Sim, e te adoro. E me chamavam de nome de outra pessoa. Manuela. Muito. Qual foi as maiores merdas? Ficou séria. Me deu medo agora. Não, é porque é tão difícil. Teve. É É que esse possível problema não ter. acontecia todo dia, né, no fim das É, contas. Sempre tinha algum probleminha assim. coisinha. Lógico, deve ter alguns Mas que... tem algum convidado idiota? Tem alguém aí No ar, que... alguma coisa engraçada. tem que ter, é Eu nunca esqueço impossível. que na época da RBS, Alguém fez uma xixi vez- na calça ali durante que tava... E na Galega tenho. Então dá-lhe. Conta a tua então, Pancho. Não. Eu tava lembrando de uma... Eu como espectador, na realidade, eu não estava trabalhando, mas eu lembro que na RBS uma vez, eram duas apresentadoras no Jornal do Almoço, na bancada, né? Não é em pé como hoje e tal. E era a Bianca Ingleto e a Gislaine, que tinha vindo de Joinville, se não me engano. E deu um ataque de riso nelas. Que máximo. Eu Um sempre ataque quis de e nunca riso, aconteceu comigo. Mas assim, elas não conseguiam Controlar. parar. Deu black, foi pro comercial, voltou e elas continuavam rindo. Elas não conseguiam parar de rir. Era impressionante. Porque isso, quando dá esse negócio, não tem, É cara. impossível, Não tem, né? É impossível. Eu sempre quando a gente era adolescente, meu pai queria bater e, meu Deus, ele apanhava rindo. Fica né? muito feio. Pra quem tá assistindo, como assim? O que tá acontecendo? Sabe? É muito louco, muito louco. E na Galega, o que aconteceu? Na TV Galega aconteceu que eu estava entrevistando uma pessoa e o cara era cedo, a gente começou cedo, era 1 hora de gravação. E aí eu sei que eu olhava pelo retorno, tinha a câmera e ele deixava um retorno ali para mim, pequenininho ali. Retorno é quando você se vê na imagem, Isso né? mesmo. Tá. E Ver não como era é que uma tá- TV de retorno, como é que tá era sendo gravado. a telinha só da câmera mesmo. Meu Deus! Sim, Improvisado. aí eu sempre olhava se estava no enquadramento, se estava ok. Daqui a pouco eu comecei a olhar e começou a ter um ponto laranjado assim, aqui, ó, no pé do cara. Ah, meu Deus. Aí era o Marinho, lembra você conheceu o Marinho? Não, acho que Marinho é não. um querido. Trabalhava lá. Aí eu, que é aquilo ali? Daí ele olhou no... E a gente já estava há um tempo conversando. Aí o cara começou a olhar assim, viu? Gente, ele tirou... Era uma cueca laranjada. Meu Deus do céu. Eu tava esperando até cocô, mas a cueca foi pior, né? Caraca. Aí ele tentou de todo jeito dizer que não era dele. Meu Deus. Pior Não ainda. era aquilo. Pior ainda se não era dele. Eu como... Meu Deus, cara. Né? De quem que era a cueca? Meu, a Maria morreu. A Maria tá Eu, até se... discreta que sou, né? Olhei pro lado, deixei ele se virar com a cueca, né? Mas, de fato, era uma cueca e apareceu ali. E engraçado, ele estava sentado, mas conforme, de certo, ele se mexia, Sim, a cueca deve... Eu suponho que ele se vestiu rápido. Exatamente, tirou foi o que eu imaginei a também. calça na Só pode noite ser isso. anterior, tudo junto, e quando foi se vestir, porque eu lembro que chegou meio atrasado, então deve ter se vestido na pressa, correria. né? A cueca numa perna só. Meu Deus do céu. E aí aquilo. E aí, isso foi história, olha, até hoje eu não acredito, mas foi engraçado. Ele é Já. vivo ainda?
Eu não lembro nem quem é, pra nossa sorte, pra sorte dele. Tá, quando né? falou Marinho, era o cara da o Marinho é o que tava câmera. na operação lá, tava gravando. Ô Gi, tu saíste de lá no começo do ano passado, no começo da pandemia, assim como eu também saí da RIC, né? NSC naquela época, né? Como é que foi pra ti? Pra mim, foi estranhíssimo sair num momento como a pandemia. Pra ti, como é que foi essa mudança ali? Foi estranhíssimo também. Porque, infelizmente, a gente se acomoda, né? A gente, como eu digo, eu fazia com... Não é de se... Desculpa, Imagina. é se acostumar. Eu acho que nem é uma acomodação, é mais um se acostumar com aquela situação ali, né? Ainda mais que ela gostava da adrenalina que Isso, tinha, porque né? não é uma situação cômoda, né? Porque correria mesmo. Sim, sim. Gente, é uma adrenalina que quando eu saí, eu tive que readequar o meu cérebro, porque... Essa adrenalina, ela é diária. Sim. Né? Até antes de eu responder isso, quando a gente estava falando ali de como eram os bastidores e tal, eu queria que os meus entrevistados que lembram, sabe, recuperassem essas imagens, porque eles me viam assim, uma pessoa muito serena e sensata na frente da câmera, e era como eu estava, porque eu tinha a consciência de que eu tinha as rédeas. O trabalho já tinha sido feito, na realidade. Tinha sido feito. Agora Aquele eu tenho que coordenar aqui. E eu É. pegava com mão firme. Então era um negócio que às vezes acontecia alguma coisa no meio e que eu tinha que tomar uma decisão. E aí eu saía correndo de um lado para o outro e berrava. Berrava não gostava de gritar. Mas às vezes chamava, fulano, vem aqui, Beltrano, bababá, né? Porque é mais fácil do que chegar até lá e falar. E aí era essa correria. Eu lembro que eu tirava o sapato para poder correr. Ou às vezes era uma sandália que eu não podia tirar. Eu e voltava. E aquela correria. E o povo, ai, meu Deus, meu Deus. E os entrevistados assim, só. Meu Deus. Aí quando sentava, eu... É isso aí. Como se nada tivesse acontecido antes. A paisagem mais serena da vida e eu lá, só coordenando aqui. E às vezes o negócio acontecendo e eu aqui. É loucura. Só olhando aqui, né, atrás, o que estava rolando, e o entrevistado falando. Quando eu via que cortava para o entrevistado, eu... Aí voltava para mim, ó. É bem isso. Que doideira. Sabe? Quantas vezes eu não prestava atenção no que o entrevistado estava falando, porque eu estava aqui resolvendo, mas eu tinha que pegar um gancho aqui para continuar a conversa. É a pior coisa que tem. Então, quando ele falava uma coisa, eu... mas eu conseguia resgatar aquilo e continuar. E até porque eu já tinha, né, me preparado para aquilo, então... Mas continuava o baile. Quando a gente tem que desviar a atenção do entrevistado, é a pior coisa que tem. É a pior coisa. E eu acho uma falta de respeito, né? Porque, poxa, eu acho que eles entendiam, né? Porque o circo pegando fogo ali atrás e eu querendo apagar daqui. Falta de respeito. Cara, tu tá ali no meio desse fogo, fazendo acontecer. Eu até, cara, tem que entender que é o teu trabalho. Então, né? Não é uma coisa que é só com ele, né? Isso. Todo dia isso ali, né? Nessa uma coisa que ele estava presenciando. Eu lembrei de um episódio na Galega, quando eu trabalhava lá, apresentava o telejornal à noite. E eu lembro que eu estava no primeiro bloco, aí foi pro comercial, e nisso, durante o bloco, eu tinha recebido um SMS, na época, né? Dizendo que a passagem do ônibus ia aumentar. Não tinha previsto nada, e foi uma decisão, assim, em cima da hora, e ia aumentar no dia seguinte. É agora. E eu falei, cara, eu tenho que dar isso, porque claro. eu tenho que avisar as pessoas que amanhã elas têm que ir com mais dinheiro pro terminal, vamos dizer assim, né? Eu saí da bancada durante o comercial, liguei pro cara, ali da recepção, anotei tudo que tinha que anotar, voltei para a bancada, voltei pro ar e ainda fiz no improviso uma nota pelada, porque uma nota pelada, quando a gente fala, é uma nota seca, sem imagem, sem nada, né? E tive que dar, porque a responsabilidade é muito grande. Né? Tu tens que dar, né? Eu não posso deixar as pessoas chegarem amanhã no ponto de ônibus e, putz, eu não trouxe dinheiro suficiente. Eu pensava nisso. É muito louco. E, putz, é corrida. E é tomar a decisão de dar ou não dar, depois correr atrás. Né? Exatamente. Tipo, cara, exatamente, muito louco. Exatamente. Hoje... Essa situação que ele perguntou, tu ainda não respondeu. Tu tá fugindo da coisa. Daí chegando aqui, né? Aí tu sai. Aí, para vocês verem como é que é a adrenalina, né? Do bastidor, e daí sair de uma adrenalina dessa, dele a pouco. Cara, e daí também toda a tua vida ser repensada, né? Porque eu não esperava, eu realmente não esperava. Depois de 10 anos, uma demissão sem qualquer motivo, sendo que eu mantinha, né, um bom programa. Então, para mim, foi uma surpresa na época que eu achei ruim. Hoje eu entendo e agradeço. Mas... E aí, depois
ali para mim foi muito estranho, Pancho, porque era o que eu sabia fazer, era o que eu amava fazer. E aí e agora? Aí eu me questionei, quem sou eu? E até porque, olha só, que cruel. Não é uma profissão que tu tens várias empresas que estão lutando, né? Tipo, não, tu tens 2, 3 gatekeepers ali, 3 empresas que fazem aquilo, assumem aquele produto ali. E que naquele momento ainda super as equipes estavam sendo enxugadas. No pior momento. Estava o pessoal indo embora e não entrando, né? Então, super concorrido, né? Porque até para repórter tem mais, agora para apresentadora vai afunilando, e no fim é o sonho de muita gente, né? Ainda tem um monte de gente concorrendo por aquilo ali. E aí é que eu digo que eu sou privilegiada, nunca foi meu sonho. Doideira isso, né? Doideira. Cara, e aí que eu digo que, ok, saí, foi estranho, tive problemas emocionais, porque eu tive que aprender a lidar com muita coisa que eu não imaginava. Só que isso me fez crescer demais. E essa pessoa que está aqui hoje, que evoluiu tanto, que consegue estar mais serena. E isso não tem preço. Isso jamais eu conseguiria se eu estivesse no mesmo lugarzinho, fazendo a mesma coisinha, muito estressada, porque as coisas estão difíceis, né? Então, hoje tu estarias com muito menos audiência, né? Tipo, às vezes construindo uma coisa que talvez não estaria mais funcionando tão bem, se cobrando com relação a isso. Sofrendo uma pressão que não seria justa, né? E não teria, e o mais importante, não teria aprendido e evoluído tudo. Sim. Como pessoa até, como né? pessoa. Não só como profissional, né? Exato. Mas como pessoa principalmente. Exatamente. E aí, espiritual. E assim, eu te acompanho, né? A gente conversa o tempo todo. Sim. Principalmente porque a gente foi, né, demitido no mesmo momento, vamos dizer assim. E somos fãs, né? Recíprocos. E assim, eu te acompanhei, então, assim, vi que tu apostaste nas redes sociais, por exemplo, e vi que tu aproveitasse muito bem essa história de eventos online, né? Porque a partir do momento que a pandemia chegou, que o lockdown veio, os eventos passaram a ser de presencial, passaram a ser virtuais. Digitais. E tu aproveitaste muito bem isso, ou seja, tu colocaste tua cara ali para dizer, olha, eu estou aqui para apresentar e para trabalhar como mestre de cerimônias, vamos dizer assim, desses eventos, né? Tu estás fazendo isso ainda? É o teu principal trabalho hoje? E tu vais continuar fazendo isso Qual agora? Futuro, né? Qual exatamente. Futuro? Tu estás planejando alguma coisa? Pela primeira vez na minha vida, pela primeira vez na minha vida, eu estou planejando a minha vida. Legal. Planejando o que eu quero, vendo as possibilidades logo ali, não deixando a maré levar. Porque até então, eu tive... lógico, eu sempre me empenhei, sempre me esforcei, sempre dei o meu melhor. Isso não abro mão. Mas não sabia exatamente a onda estava me levando. Opa, vi uma oportunidade aqui. Hoje não, hoje eu sei que eu quero chegar ali, fazer isso. É muito diferente para mim, isso. E essa questão de ser mestre de cerimônias veio como uma situação assim bem... Porque, como você disse, né, Pancho? As pessoas me conhecem aqui. Quem trabalha com eventos, quem mexe com essas coisas, já me conhecia. E sabia que eu estava na área, sabia. E antes de eu procurar e dizer estou fazendo, me chamaram para fazer. A maioria dos convites que eu recebi foi sem eu me oferecer. Tu não corres atrás, né? Eles vinham atrás de ti. Vieram atrás de mim. E é aí que eu vi. Mas muito provavelmente porque tu apostaste também nas redes sociais, isso te deu visibilidade também. As pessoas começaram... né? Claro. Ou seja, não se esqueceram de ti, né? E isso era uma preocupação. Eu não posso ficar esquecida. Eu não posso deixar que as pessoas pensem que porque eu saí da TV, eu deixo de ser a profissional, deixo de ser a comunicadora. E aí, quando veio essa questão das cerimônias, de apresentar, eu descobri uma paixão tão enorme. Porque aí você está conduzindo um negócio maior, que tem um roteiro que alguém fez, que não sei o que e tal, mas a responsabilidade tem até mais produção, né? Às vezes, né? Porque tu chega ali e tem até uma produção maior, às vezes. Para mim, a preocupação é menor, É. mas a responsabilidade está Gigantesca. conduzindo um evento corporativo de grandes empresas que tem gente assistindo. Teve empresa aí que tinha gente no mundo inteiro assistindo. Então, é uma baita de uma responsabilidade. E eu simplesmente me apaixonei por isso. Eu cheguei a ser convidada para apresentar um evento em São Paulo. Eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. A partir do momento que começou a ser virtual, as pessoas começaram a observar, né, outras praças, vamos dizer assim. Aí, daqui a pouco, alguém de São Paulo está te chamando para fazer um negócio lá. E aí também tem outra coisa.
quem me conhece sabe que eu não gosto de ficar levantando o holofote e tal. Mas eu descobri, e isso é uma sorte para mim, porque até então eu achava que era só o acaso na minha vida. E eu descobri que, de fato, eu gosto da comunicação, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de trazer informação e falar, apesar da tímida lá do passado, que eu gosto de verdade hoje, eu aprendi e que eu faço bem. E eu descobri que eu tenho um diferencial, que eu tenho ótimos profissionais. Existem profissionais maravilhosos, posso citar vários aqui. Não é uma questão de ser melhor ou não, mas eu tenho o meu eu acho jeitinho. Que hoje tu compreende o teu valor. É isso, né? Rafa. Eu acho que hoje eu compreendo. E é uma dificuldade para todo mundo. Como é importante isso. Como a gente tem isso, né? Tipo, cara, será que a gente é bom mesmo? Será que isso que a gente faz sentido para alguém? E eu acho que quando a gente encontra, diz, não, cara, a gente é bom. E ponto final. Né? Tipo, isso pode soar até arrogante, mas não é. Eu acho que o primeiro passo é a gente se encontrar. Né? E aí, quando a gente se encontra, eu acho que começa a encontrar caminhos. Eu acho que essa é a grande dificuldade que a gente tem. Né? A gente é de uma geração de que a gente talvez não, tu não é tão bom assim, fica quieto, seja humilde, não sei o quê. E não é ficar assim, ó, eu tô me achando porque eu sou boa mesmo e não sei, e eu faço e aconteço. Não é isso. É dizer assim, se cair na minha mão eu resolvo. Nesse sentido que eu me acho foda. Exatamente. Foda. Isso, obrigada. Isso, porque, teve eventos que saíram redondinho. Teve evento que deu perrengue de eu ter que provar o porquê que eu tava lá. Porque quando tá tudo redondinho, é lindo, beleza, é maravilhoso, é fácil. Agora, se virar quando o pau pega e você que tem que resolver sozinha, pegar tudo aquilo, colocar nas suas costas e dizer vamos resolver aqui e ficar na frente da câmera dizendo... Aí quando você tem o feedback de quem estava assistindo, nossa, mas não deu para perceber nada. Eu falei, excelente. É nisso aí que eu sou boa mesmo. Né? E isso é um grande prazer. E é um grande prazer pessoal, assim, de realmente me encontrar. Legal. Bacana. Legal. Eu tenho 4 perguntinhas. Você já respondeu elas antes, mas eu tenho certeza que as respostas serão outras hoje. Outra pessoa que está aqui, gente. Ela nem lembra das perguntas. Ela nem lembra das perguntas. Lembro. Uma delas vai ser igual. Então tá. Se fosse empreender em algo completamente diferente, no que seria? Bar e pizzaria Gisele Scopel. Cantora? Cantora, a Maria dando spoiler. Cantora, Eu acho que a Maria tá sabendo de alguma coisa que nós não estamos sabendo. É verdade. Vocês não, é verdade, ela sabe. Então ela sabe que cantora. Ou ela é tua vizinha e escuta no banheiro cantando, né? Eu canto tão mal que nem no banheiro eu canto, gente. Eu boto música para as pessoas ouvirem a música e não eu cantar. Péssimo. Mas eu acho que eu gostaria... Eu sei que da outra vez eu respondi esteticista, mas eu já não sei mais. O que tu respondeu antes? Esteticista, olha. Eu acho que a área da estética... eu gosto da beleza, então, área da talvez. Beleza. Eu acho que eu gostaria muito de aprender esse universo. Tem até a ver com o programa Ver Mais também. Tinha muito essa pegada, claro, né, da mulher, do empoderamento, claro. né? E a parte da beleza feminina tem muito de empoderamento, né? Eu acho que, na real, aquilo ali é uma aceleradora de mulheres, né? Porque a mulher se transforma lá dentro, geralmente. É a ideia, de trazer essas ferramentas. Eu sou prova disso. Eu cortei meu cabelo, eu fui fazer uma matéria sobre visagismo. Tá muito bonita. Cortei meu cabelo, porque meu cabelo sempre foi comprido. Quando eu entrei na TV, ele era compridão, assim. Aí eu fui cortando. Aí o cabeleireiro falou assim, fala muito da imagem e tal, e eu fui meio sem crer. Depois que ele cortou o cabelo, que eu passei por uma transformação, gente, eu virei outra pessoa. Legal. Assim, então, de fato, a beleza, ela não é uma obrigação. Ninguém é obrigado a ter o lábio mais grosso, o nariz mais fino, ou, sei lá, botar 1000 coisas para não ser o que você é. Mas se isso te faz bem... É você que sabe. Ponto. Né? É bom você ter alternativa, mas não é uma imposição para todo mundo. Tem que ser para você, né? Então, se for para você, tá tudo certo. Para você do que certamente. Qualquer coisa. Então tá. Bom, uma dessa a gente vai verificar aí uma magras da Gisele Scopel. Olha aí, eu vou conversar com o Rafa, que é empreendedor. Fechou. Vambora. Cara, é uma coisa que é muito forte e principalmente quem montar algo com esse brand diferente, de ser uma aceleradora verdadeira de uma... Cara, empoderamento feminino através desse tipo de tem muito aí dinheiro. Quem você admira ou quem foi um mentor?
Ah, eu já não lembro quem eu respondi. Mas responda agora. Mas responda agora. Esquece outra vez. Até porque não é difícil eu esquecer, né? Eu sou uma memória de peixe. Quem eu admiro. Eu descobri qual é a memória que eu tenho. É de peixe. Segundo José Scopel, eu também tenho esse mesmo problema. 7 segundos. Oi? Que memória? Que isso? Mas agora eu lembrei. Olha como é tão verdade que eu não lembrava e agora eu pensei na minha resposta agora e lembrou do que tinha respondido. Lembrei do que eu tinha respondido. E é uma verdade. Continua. Como eu escolhi o jornalismo aleatoriamente, eu não tinha um ídolo do jornalismo. Mas quando eu comecei a trabalhar na televisão, eu comecei a admirar as pessoas que trabalhavam à minha volta, porque, para mim, era surpreendente a forma como os repórteres pegavam. Eu lembro da Viviane Wagner, né, que é a Angélica Sattler, a Jamile Cardoso, sentavam na frente da pessoa, conversavam e tal, e eu ficava prestando atenção naquele monte de informação, ficava pensando, o que eu faço com esse monte de coisa aqui, né? Chegava na TV, elas estavam com o texto pronto, encaixavam o que o cara tinha falado, eu ficava... Caraca, como é que elas fazem isso? Então, eu me espelhei muito em quem estava do meu lado para começar o beabá e depois tomar a minha personalidade, né? E isso foi incrível. E depois que eu aprendi isso, eu passei a olhar os profissionais do jornalismo com outro critério, porque uma vez que você aprende o jornalismo, você nunca mais vê televisão, ouve jornal, nada da mesma forma. Você fica, será que essa imagem combinou com essa fala? E isso aqui, legal, mas isso aqui tem, deu um rato ali. Sim. Rato é quando dá um black, não, deu erro na edição. Né? Olha ali. E você começa a ser crítico, presta atenção no que falou. Mas isso já falou. Já falou isso 3 vezes, por que está repetindo aqui? Caraca. É difícil assistir jornal com quem é jornalista. Desligado da Matrix agora. Desligado da Matrix. E aí, um profissional que eu tenho admiração e que eu tive a surpresa de conhecer, porque ele veio aqui cobrir um treino do Thiago Splitter, e era o meu período da tarde, e eu fui fazer a matéria com o Thiago Splitter treinando aqui no Ipiranga. Quando eu chego lá, dou de cara com meu ídolo. Que legal. Pedro Bassan. Pedro Bassan. Amo as matérias dele, amo o jeito que ele fala, amo como ele constrói. Enfim, né? E foi. E Tiete. Ele... Tiete, total. Quando eu vi, eu larguei Thiago Splitter, falei, deixa eu ver o Pedro Bassan. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Meu Deus, ela deu uma fechada agora. Eu odeio essas perguntas. É uma vida fácil. Eu acho que essa aí eu tinha deixado para o final, lembra? Então pula. Pergunta outra. Pergunta outra. Vai. Se você se encontrasse aos 19 anos, essa eu sei. O que você falaria para você mesmo? Eu vou repetir o que eu falei, mas eu vou acrescentar outras coisas. Ela está muito preparadinha. Sim. Algumas coisas. Mas essa era a que eu lembrava. Ela tirou umas folhinhas ali embaixo. Não, essa era a única que eu lembrava de verdade. A outra eu estou recapitulando. Eu diria para a Gisele de 19 anos, poupe o máximo, invista ao máximo, faça o dinheiro trabalhar para você. Legal. Para você poder fazer as suas escolhas, independente do dinheiro. Ter liberdade. Para você ter liberdade. Isso mesmo. E outra coisa que eu falaria para ela é... Procure rápido uma psicóloga para você tratar a sua ansiedade. Porque hoje você acha que você não tem ansiedade. Mas se você aprender a lidar com ela, você vai sofrer menos lá na frente. O que também, né? E é uma energia, né? Se tu conduzir ela pro lado bom. Exato. É isso aí. É necessária, né? Em certa dosagem, ela é necessária. Exato. É que nem remédio, né? Dose... Dose e veneno. Ponto. E remédio e veneno. Ponto final. Remédio e veneno. E eu falaria, vai com calma e acredita mais em Deus. Foca nessa energia, nessa tua fé aí, para a tua vida ser mais leve. A minha vida ficou mais leve quando eu trouxe isso para minha vida. Que legal. Bacana. Então agora tu não vai poder fugir. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha?
Pode falar casamento. Casamento foi uma péssima escolha. Não foi, pior que não. Ai, putz. Olha, viu? Eu tô falando por ti, eu nem sei. Ai, não foi. Ai, putz. Mas pode falar o arroba também, tipo a gente vai lá que cancelar. não dá ibope pra ex nem pra falar mal. Mas, credo, não dou ibope. Uma péssima escolha. Ai, meu Deus do céu. Aí que tá, Rafa. As minhas escolhas podem ter sido ruins, algumas, e todas eu acho que me ensinaram alguma coisa, então... Sempre é assim, Mas uma escolha assim que eu acho que talvez pode colocar é ou uma dificuldade. Não, talvez seguir o que o teu pai queria naquela época, por exemplo, de fazer odontologia, de insistir em odontologia, daqui a pouco não foi aquilo. Não bota culpa. A escolha não é questão de culpa, né? Não é isso. Não acho, porque eu também era cabeção, não sabia o que queria, tu não então... tinhas, exatamente, é verdade. Ele quer que eu faça odonto? Beleza, então tá, eu faço. vamos fazer, porque não tem outra coisa. Vou fazer vestibular, beleza. Só que não vou passar. Sim. E aí, ok. É difícil pensar nisso. Eu não me lembro de nenhuma escolha muito horrível na minha vida. A Gisele, nesse aspecto, acho que é parecida comigo, de não guardar essas coisas, né? Não guardo, guardar rancor, não guardar... Não guardo, e as escolhas... Eu acabo esquecendo. Foram escolhas, não tem o que fazer. E as escolhas são... Eu penso demais. Eu penso demais. E quando eu tô em dúvida, o Pancho é prova disso. Ô, Pancho, o que você acha disso aqui? Aí eu pergunto pra ele, pra outro, daí eu reúno ainda fica pensando. E penso, então tá, então o pessoal tá achando... então é isso. Entendi. Então eu penso demais. Então por isso que talvez as minhas escolhas não... Talvez eu não tenha sido colocado tão à prova, né? A ponto de necessitar de uma... E acabou. A Maria levantou no cartazinho do tempo ali. Quero agradecer demais de novo aí ter vindo aqui batendo um papo. Principalmente cara, por ter vindo duas vezes, né? E é outra pessoa, tá, Pancho? Sim, é verdade. Outro ser humano que tá ali, tá? Meu Deus, acho que tem um alien que pegou esse corpo aí. Obrigado demais, parabéns, a energia tá maravilhosa, tu é uma mulher incrível e tá fazendo aquilo que eu acho que... Sim, já vamos falar da rede social. Tá fazendo aquilo que ama. Não esqueçam de acompanhar Gisele Scopel na rede social, Pancho com BR, Real Rafa Silva, assine, compartilhe, escreva o que você achou, né? Lá na TV não dá para fazer isso aqui, mas aqui você pode falar gostei mais disso ou daquilo, aproveite e ajude a gente a construir um pouco mais aí daquilo que a gente está fazendo. Isso obrigado demais, obrigado muito, Pancho, aí obrigado, Rafa, pela obrigado, essa cobertura. Gisele, obrigado a você também que acompanhou até agora, né? Eu quero agradecer e dizer que foi uma honra ter a oportunidade de vir 2 vezes aqui falar com vocês. Viu? Então, verdade. Viu como é a vida? Muito sensacional. Tamo junto. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.